Eu estou muito alegre nesta noite. Muito obrigado, pastor Antônio Carlos, pelo privilégio de poder ministrar a palavra. Glória a Deus. Espero trazer a você, em nome de Jesus, a toda a igreja. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Não vou oferecer, senão é arriscado você querer, né? Uma taça tão linda. Mas, glória a Deus, né? Nós estamos muito alegres de podermos estar trazendo a palavra nesta noite. E espero que seja uma palavra que toque ao teu coração, uma palavra rema em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus comigo lá no Evangelho de Marcos, o capítulo 4 em diante. Marcos 4, nós vamos ler do versículo 31 em diante. Marcos 4, do versículo 35 em diante. Eu falei 31, mas é 35. Nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 41. Quem achou, diga amém. 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 Glória a Deus. Quem não achou, pode acompanhar aí no telão, que é provavelmente a mesma versão. E a palavra de Deus vai dizer assim. Esse é um texto muito conhecido. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Repita comigo: passemos para outra margem. Aleluia. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós vamos ler novamente lá o versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Vamos ler juntos? Passemos para a outra margem. Glória a Deus. Aleluia. Esta palavra que eu quero compartilhar hoje com os irmãos, ela vai falar exatamente sobre isso. O texto vai falar exatamente de uma experiência maravilhosa que os discípulos tiveram com Jesus. E o título desta palavra é: alcance a outra margem. Amém? Repita comigo: alcance a outra margem. Agora vira para o teu irmão e diga para ele: você precisa passar para outra margem. Alcançar a outra margem, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu e você temos sonhos, temos objetivos, você tem planos, eu tenho certeza que você tem propósitos, não é verdade? Mas acima de tudo, nós servimos a um Deus que é um Deus de propósitos. Declare: Deus é um Deus de propósitos. E Ele tem planos, tem propósitos nas nossas vidas. Aleluia. E em nome de Jesus. É interessante porque dentro dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas, hoje, você se encontra, vamos dizer assim, aqui, nessa margem, nós estamos aqui. Mas o Senhor, Ele quer nos levar dessa margem para a margem de lá para o outro lado. Por quê? Porque Ele tem propósitos, objetivos, coisas a realizar nas nossas vidas. Deus tem sonhos aos nossos respeitos, ao nosso respeito. E o que é mais importante é quando os teus sonhos, os teus propósitos estão alinhados com os sonhos e propósitos de Deus.
A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aí, meu irmão, é show. Aí as coisas vão fluir. E glória a Deus, porque é exatamente observando aqui para este texto que eu e você conseguimos enxergar ali que Marcos, ele relata o quê? Ele relata exatamente que existe um processo para que nós possamos sair desta margem e irmos para a outra margem. E dentro desse texto nós vamos extrair princípios, estratégias e aquilo que a palavra de Deus, ela nos mostra para que nós possamos alcançar a outra margem. Você deseja alcançar a outra margem? Aleluia! E o mais interessante é que nós extraímos todas as estratégias e os princípios desse texto, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro de fé e regra, de prática de fé, em nome de Jesus. Então, o que a palavra nos mostra é a nossa regra de fé e de prática. Amém? Em nome de Jesus. Mas pastor, já está acabando o ano. Mas pastor, esse já é o último mês do ano. Querido, Deus continua tendo propósitos. Não importa o mês, não importa a semana, não importa a época. Ele tem promessas e Ele quer realizar e cumprir propósitos. Ele tem sonho nas nossas vidas. Por isso Ele quer nos levar para outra margem, em nome de Jesus. Então vamos crer na sua palavra e vamos vivê-la no nome do Senhor Jesus. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Bom, como você viu ali naquele texto, há um determinado momento que Jesus já era passado um dia inteiro. Jesus Cristo, ele já tinha ensinado, falado muito sobre fé e falado, sabe, bastante tempo e bastante coisa a respeito desse assunto. Aí chega aquela hora, no final já do dia, e aí Jesus fala assim: passemos para a outra margem. E, em primeiro lugar, para que a gente possa alcançar essa outra margem, olha que coisa tremenda, nós precisamos crer na palavra liberada. Amém? Declare assim: eu preciso crer na palavra que foi liberada. Querido, olha só, Jesus Cristo, Ele é quem liberou aquela palavra. Ele disse para os discípulos: passemos para a outra margem. E olha, quantas palavras nós temos recebido deste altar. Quantas palavras o pastor Antônio Carlos tem ministrado, palavras que ele foi buscar no altar de Deus, na presença do Senhor. Quantas palavras a pastora Helena Maria trouxe. Quantas palavras proféticas. Quantas palavras os nossos pastores e pastoras, missionários e missionários e os pregadores que sobem neste altar, com a responsabilidade de trazer aqui algo da parte de Deus para as nossas vidas. Quantas palavras. E o que você e eu temos feito com a palavra que tem sido liberada? O que os discípulos fizeram com essa palavra que foi ali naquele momento liberada? Mas falando em palavra, a palavra vai dizer assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, segundo Crônicas 20:20. Esse é o poder de você crer numa palavra que vai ser liberada. Por quê? Porque o Senhor vela pelo cumprimento da sua palavra. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Jeremias 1:12. Mas o mais importante, quando uma palavra é liberada, é nós entendermos que Jesus, ele estava querendo que os discípulos entendessem isso. Nós entendemos que Deus, ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo qual eu a enviei. Isaías 55:11. Jesus Cristo, ele liberou uma palavra, e ele era o fiador daquela palavra para os discípulos. Aquela palavra iria se cumprir
de qualquer maneira. Por isso nós falamos, levante a tua mão e tome posse. Levanta a tua mão agora, aleluia. Fecha os teus olhos, declara assim: Senhor meu Deus, eu desejo tomar posse e viver cada palavra que o Senhor tem liberado sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A palavra profética já foi liberada. Então, eu pergunto a você: qual é a promessa que Deus te fez? O que Deus já prometeu para a tua vida? E quais são os planos que Ele tem preparado para você? Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Você tem que saber, você tem que buscar, porque o Senhor quer te levar para outra margem. O Senhor quer que você alcance, quer que a sua igreja alcance a outra margem, em nome de Jesus. Por isso, o Senhor te diz nessa noite que, meu servo, minha serva, a inércia vai acabar. Essa paralisação tem que parar. E nós, em nome de Jesus, vamos alcançar a outra margem. Porque em nome de Jesus, a palavra de ordem foi liberada sobre as nossas vidas. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, para você e eu alcançarmos a outra margem, temos que crer na palavra que foi liberada. Declare: eu creio na palavra que foi liberada na minha vida. Glória a Deus. E os discípulos, hein? Será que eles conseguiram crer como nós estamos crendo hoje? Para alcançar a outra margem, você vai ter que superar as adversidades e as palavras inoportunas. Declare assim: eu vou ter que superar as adversidades e as palavras inoportunas. O versículo 37, que nós lemos ali no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, disse que se levantou o quê? Uma tempestade. Tempestade tem vento, tem onda. Nós vimos o quê? Que o barco estava se enchendo, a coisa estava ficando feia. Mas, meu irmão, não se engane, igual o pastor Márcio falou, na sua travessia vai ter muita tempestade. Você vai ter que enfrentar muitas ondas, muito vento, muito mar encapelado. E é interessante porque quando se sonha com mar, com vento, com onda, com praia, qual é o discernimento espiritual que nós temos, pastor Marivaldo? Que é um período que você vai enfrentar adversidades, dificuldades. Alguém aqui já sonhou com mar, com onda, que a missionária acabou de levantar, né, missionária? Sabe o que é isso? Esse é um discernimento espiritual. É luta. Certa vez, em agosto de 2024, eu quero compartilhar com vocês, eu tive um sonho. E olha que coisa mais interessante, agosto de 2024. Esse sonho, ele foi entre 5 e 6 horas da manhã. E primeiro vinha um quadro só do lado esquerdo aqui, desse meu lado esquerdo assim, como quem estivesse olhando por um binóculo assim, na verdade monóculo, né? De um foco só. Então eu vi aquele primeiro quadro. Pastor, o quadro era esse aqui, ó. Era uma praia, estava tudo cinza e aquele tempo de temporal, aquele tempo fechado. Sabe quando você pega a avenida da praia, você olha e está tudo cinza, não tem céu azul, pastora? Esse era o quadro que eu via, né? As ondas e aquele tempo fechado, tudo cinza. Irmãos, de repente, vinha um segundo foco. E era igual esse primeiro foco também. E esse segundo foco também. Uma praia, exatamente tudo cinza, aquele clima fechado, aquele dia fechado, céu fechado, tudo nublado, tudo cinza. Daqui a pouco, ficou, né, o foco inteiro. Eu tive a visão da praia inteira. E daqui a pouco, meu irmão, o tempo foi mudando.
a coisa foi melhorando. E passou. Eu acordei imediatamente. E o que você acha que eu fiz? Fui orar, fui repreender e fui clamar ao Senhor. Falei, Senhor, tem misericórdia em nome de Jesus. Eu repreendo que toda adversidade caia por terra, o Senhor guarde nossa família. E aí começa, né? Você sabe como é que é, né? Quem é pai, quem é pai de família aqui está entendendo o que eu estou falando agora. Mas olha, meu irmão, dali a algumas horas eu entendi o que era. Por que eu tinha visto primeiro um foco, depois eu tinha visto o segundo. Chega a notícia pelo telefone: Elton, seu pai está internado na UTI cardiológica, ali da Beneficência Portuguesa. Falei, Senhor, tem misericórdia. Aí vai lá o pastor Elton, vai lá eu. Lá para o Benê. Chego lá, vejo, né? Procuro saber notícias do meu pai e tudo. Algumas horas depois, chega a segunda notícia pelo celular. Elton, a sua cunhada, irmã da sua esposa, está na UTI cardiológica. Está com um problema sério lá no coração. Aí eu começo a tentar falar com a minha esposa, ela trabalhando lá, né? E ela tentando falar comigo e tal, mas chegou a notícia. Primeiro foco, lembra? Segundo foco. Mas eu disse para vocês que naquele sonho daqui a pouco ficava tudo junto, né? Uma imagem só. Bom, estou eu lá na Beneficência, querendo saber onde é que era o quarto da UTI, né? Porque tem um setor lá que é UTI, é em quartos também, que a minha cunhada estava. Meus irmãos, para minha surpresa, olha essa aqui. Estava a minha cunhada aqui nesse quarto e no de cá estava o meu pai. A única coisa que separava eles era uma parede. Ela estava nesse quarto aqui, não tem cardiológico, e meu pai nesse outro, separados apenas pela parede que dividia os quartos. Eu falei, Senhor, meu Deus, esse era o sonho que o Senhor me deu. Aí eu já sabia o resto do sonho. Eu falei, não, estou tranquilo. Liguei para meu irmão, fica tranquilo, meu irmão que mora lá no Rio de Janeiro. Falei, fica tranquilo, o Senhor me mostrou no sonho. É só uma tempestade, vai passar, e vai passar para os dois. Em 2 dias, os dois estavam fora lá da UTI. Aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Discernimento espiritual, irmãos. Para alcançar outra margem, Deus quer te levar para lá, para você viver os propósitos, as realizações que Ele tem, mas você tem que aprender a superar as adversidades. Tempestade é adversidade, é luta, mas você vai superar no Senhor em nome de Jesus. Mas eu estava pensando, eu pesquisei um pouquinho mais para entender por que nos dias de Jesus, ali no Mar da Galileia, estava tendo aquela tempestade. E o que acontece ali no Mar da Galileia é o seguinte: o Mar da Galileia, ele também é chamado Mar de Tiberíades, e também é chamado Lago de Genezaré, porque na realidade ele não é mar de água salgada, ele é um grande, imenso lago de água doce, que fica abaixo do nível do mar, inclusive. E ele tinha o nome do Mar da Galileia, também tinha esse nome de Mar de Tiberíades, porque era uma homenagem ao imperador romano, Tibério. Mas ele também se chamava Lago de Genezaré, por quê? Porque é da região dos genezarenos, da região da Gadara, que ficava numa região ali que se chamava Decápolis, onde tinha 10 grandes cidades ali. Gadara é a cidade lá do Gadareno mesmo, é isso aí. E aí aquela travessia que Jesus estava fazendo com os discípulos era uma travessia de 20 quilômetros, a distância de onde eles estavam, para chegar então até Gadara, que era o destino onde Jesus queria chegar. Mas no total esse grande lago ele tem mais de 200 quilômetros, meu irmão. É uma coisa enorme o Mar da Galileia. E existem muitas cidades ali. Ao lado, por exemplo, aqui, imagine aqui meu lado direito, onde é a Jordânia hoje. Ali, entre essas cidades onde tem essa região Decápolis de 10 cidades, nós temos ali, né, 3 cidades muito conhecidas ainda no dia de hoje: Damasco, Filadélfia e a própria cidade Tiberíades. Ela existe até hoje, é um centro comercial, turístico e religioso. Ali é a região da Jordânia. Mas por que você está falando isso? Para você entender o porquê da tempestade.
O Mar da Galileia, boa parte dele é cercado por regiões, por cadeias de montanhas. São as montanhas de Golã. E essas montanhas, quando tem o degelo, o gelo começa a derreter, o clima começa a ficar alterado, começa a ventar. Só que como é uma região montanhosa, esse vento fica encurralado. Mas chega uma hora que não tem mais como segurar. E aí ele vem com um ímpeto sobre as águas do Mar da Galileia. E aí começam as tempestades. Foi essa tempestade que os discípulos de Jesus enfrentaram. Mas não foi só Jesus e os discípulos. Havia outros barquinhos, outras embarcações e outras pessoas também que acompanharam essa travessia, como você viu ali comigo. Mas acontece que a realidade é que os discípulos não tiveram discernimento de quem estava ali no barco com eles. E aí, infelizmente, os próprios discípulos fizeram comentários indevidos. Então, na hora que você está atravessando o mar para chegar, para alcançar a outra margem, eu vou te dizer, irmão, vai ter gente que vai trazer palavra inoportuna. Você sabe o que os discípulos falaram? Você percebeu no texto? Mestre, o senhor não está preocupado que nós morramos? Não se te dá que pereçamos? Não te importas que morramos? Gente, o que é isso? O que é isso? Como é que eles vão falar assim? Aliás, acordaram Jesus, que estava dormindo aquele sono gostoso, porque ele tinha ensinado um dia inteiro, e ele estava ali dormindo ali na popa, na proa. Aliás, na popa do navio, melhor dizendo. E aí eles chegam, acordam Jesus e falam dessa forma com Jesus. Querido, em nome de Jesus, lá em 1 Coríntios 14:10, Paulo vai dizer assim, que no mundo há várias vozes. Ou seja, tem gente de tudo quanto é tipo para falar tudo quanto é tipo de coisa, inclusive coisa indevida, na hora que você está atravessando o mar, na hora que você está ali nas suas dificuldades, ainda tem gente para vir falar o que não deve. Conhece alguém assim? Mas o que você faz? Não ouça. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Martinho Lutero, ele falava, eu não posso impedir que um pássaro voe na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninhos. Então, em nome de Jesus, não fique ouvindo coisas. Atravessa teu mar. Vai, porque você vai alcançar a outra margem. E os propósitos de Deus vão se cumprir. Mas não dê ouvidos para gente inoportuna. Em nome de Jesus. E o Senhor pegou forte, sabe, no meu coração para dizer isso. Porque muitas vezes, você sabe quem é a boca inoportuna? Sabe qual é? De quem é? Nossa mesmo. Porque ali você viu, eram os próprios discípulos. Às vezes eu e você mesmo falamos palavras inoportunas no momento de luta. Palavras de murmuração. Palavras contrárias. Muitas vozes. Mas em nome de Jesus, que a voz que nós possamos ouvir na hora que estivermos atravessando o mar, seja a voz de Cristo. E se o Senhor, Ele disse, passemos para a outra margem, nós vamos passar, porque nós somos a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E não importa a época do ano, viu, meu irmão? Porque para Deus agir não importa a época. Creia tão somente e não dê ouvidos. Não dê ouvidos para o que dizem da política. Não dê ouvidos para o que dizem da economia. Não dê ouvidos porque dizem de tantas e tantas coisas. Mas dê ouvidos à ordem de Cristo. Alcance a outra margem, porque tem bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Creia na palavra profética. Aleluia. Como Deus é bom. Supere as adversidades. E algo importante que Deus falou comigo. O Espírito Santo disse, fale à igreja. Aleluia. Se nós quisermos alcançar a outra margem,
Nós temos que crer no sobrenatural de Deus. Então vira para o teu irmão e declare assim para ele: creia no sobrenatural de Deus. Agora declare para você mesmo com fé: eu creio na ação sobrenatural do Deus vivo. Querido, Deus não mudou, Ele permanece o mesmo Deus, o mesmo. E glória a Deus por isso. Mas, veja só, quem estava no barco com os discípulos? Jesus. Aonde ele estava? Na popa. Você sabe onde fica a popa? A popa é a parte de trás do navio. A popa é a parte de trás de uma embarcação. E ele estava ali dormindo, estava ali, descansando. E nessa parte de trás, o que tem lá? O leme. E o que o leme serve para quê? O que ele faz? Ele dá controle e ele dá direção. Declare comigo: controle, direção. Querido, Jesus está no controle e na direção o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Helena, lá no Retiro das Mulheres, Deus estava no controle o tempo todo. Isso é tremendo nas nossas vidas. Ora, veja só, os discípulos, queridos, eles conheciam a palavra. Os discípulos sabiam quem foi Moisés. Moisés abriu o mar vermelho. Amém? Os discípulos conheciam a palavra. Eles sabiam quem foi Elias e Eliseu. Homens que abriram as águas do Jordão. E você acha que se esses homens que tipificavam Jesus Cristo, e se Jesus é o Messias, água ia ser problema para Deus? Água seria problema para Cristo? Mar, tempestade, onda, vento. O Criador, Ele subjuga e submete a criatura e a criação. Esse é Jesus nas nossas vidas. E o que era aquela tempestade para Jesus? Nosso Deus é o Deus do impossível. Declare comigo: meu Deus, Ele traz a existência. Declare com fé: o meu Deus, Ele traz a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Porque o meu Deus ressuscita mortos. Aleluia. Isso está escrito lá em Romanos 4,17, na parte B. Jesus, o que ele faz? Ele levanta e ele cala o vento e ele aquieta o mar. Aleluia. Sabe o que é isso? É o Senhor que faz o impossível, o Senhor que faz o sobrenatural pela nossa vida. E nós estamos vivendo o ano do sobrenatural. Há uma palavra sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Eu a cada mês vivo o sobrenatural. Você a cada mês vive o sobrenatural, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, meu irmão. Ele não mudou. Aleluia. Então presta atenção. O que Deus tiver que fazer para cumprir a palavra dele sobre as nossas vidas, Ele vai fazer. Sabe aquele teu processo? Eu sou advogado. Sabe aquele teu processo, aquele lá, se ele tiver que mudar o juiz, colocar um substituto, trazer um outro para julgar aquela causa e dar andamento, Ele faz. Você sabe aquele tratamento que precisa ser liberado e não é aquele médico, aquela situação? Se ele tiver que mudar esse médico só para te abençoar, ele muda esse médico, porque ele faz o sobrenatural nas nossas vidas. Querido, se Deus tiver que trocar o gerente na tua empresa, porque ele não te dá oportunidade, porque ele tenta jogar sujo, seja o que for, eu não sei, você sabe, Ele faz, porque Ele é o Deus do impossível e do sobrenatural. Nós não cantamos e não louvamos da boca para fora não, meu irmão.
É o Deus do sobrenatural. E é mesmo. Nós cantamos o que nós vivemos. Por isso que dizemos que é em espírito e em verdade. O sobrenatural de Deus tem que ser verdade nas nossas vidas. Então, Jesus, Ele faz dessa forma, repreende o mar só para cumprir os propósitos que Ele tinha. O que Deus tiver que fazer para nós chegarmos do lado de lá, para nós passarmos para o lado de lá, para nós alcançarmos a outra margem, Ele vai fazer. A Bíblia diz que Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para nos guardar de tropeçar. Quantas e quantas promessas o Senhor nos faz. Mas olha, eu quero te dizer algo, você tem que saber isso aqui, olha, guarda no teu coração, tempestade tem dia e hora para acabar. Do mesmo jeito que ela tem dia e hora para começar, ela tem dia e hora para acabar, meu irmão. Ela está debaixo do domínio de Cristo, em nome de Jesus. Então, eu quero profetizar, em nome de Jesus, sobre a tua vida, tempo de bonança, tempo de bonança, tempo de paz, aleluia. Porque o sobrenatural de Deus está sendo derramado. Oração de 24 horas, nós vamos lá e oramos. E aí a gente ora sobre o quê? Sobre a palavra que está liberada. Querido, nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Creia no sobrenatural de Deus para alcançar a outra margem, em nome de Jesus. E você e eu vamos viver grandes propósitos do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Está muito rápido, gente? Às vezes eu acelero. Já estou quase acabando. Em quarto lugar, para nós alcançarmos a outra margem, nós temos que ter a postura que Cristo espera. Diga para o teu irmão, fala assim, ó, você mesmo tem que ter postura. A postura que Cristo espera. Exato. Nós vimos ali, nos versículos que nós lemos, que Jesus, ele foi acordado ali, estava dormindo, foi acordado do seu sono. Parecia que ele não estava com nada sob o controle, né? Teve que ouvir graça dos discípulos. Mas ele levanta, repreende a onda, repreende o vento, repreende o mar, a tempestade. E depois que ele acalmou aquela tempestade, ele chama a atenção. Ele repreende os discípulos. E ele usa duas frases que são duas perguntas quando ele chama a atenção dos discípulos. E ele diz assim: por que sois tão tímidos? Ponto de interrogação. Ainda não tendes fé? Ponto de interrogação. Põe a mão no teu coração e declara assim: eu não posso ser tímido. Eu não posso ter incredulidades. Aleluia. Se nós quisermos alcançar a outra margem, nós precisamos ter uma postura e agir com a postura da forma que Deus, que o próprio Jesus Cristo espere. Veja, a palavra no Novo Testamento vai dizer que nós não temos espírito de covardia. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, diante das tempestades, ter ousadia e fé. Amados, já tinha passado um dia inteiro, e Jesus ensinou aquele dia inteiro os discípulos sobre o quê? Sobre fé. E sabe o que estava acontecendo naquela tempestade, naquele momento? Era a prova prática. Ele ensinou, ensino é a teoria. A gente na EBD, a gente sempre fala, olha irmãos, a gente está aqui, passando aqui, explicando, mas olha, se você guardar isso aqui e praticar na sua vida, nós já nos damos por felizes e satisfeitos, não é, pastor Maurício? Quantas e quantas vezes, né? Porque a gente ensina e fala tantas coisas que às vezes a pessoa, mas o importante é você guardar, mas acima de tudo é você praticar.
E aquela hora da tempestade era exatamente a hora que estava reservada para quê? Para que os discípulos praticassem a fé. Mas para isso nós tínhamos que ver ali o que Cristo queria, que eles vencessem a timidez e vencessem a falta de fé. Mas eu vou ser sincero, meu irmão, eu sei que não é fácil. Às vezes, né? Falar de tempestade, de onda, de mar, mas você não está na minha pele. E você também não está na minha. E nós não vamos ficar disputando no palitinho quem está com maiores problemas. Mas o que o Senhor do alto dos céus olha para as nossas vidas é quem tem ousadia para viver a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor, Ele olha do alto dos céus e Ele quer ver nas nossas vidas se nós temos incredulidade ou temos fé na sua palavra. Eu tenho certeza que se os discípulos na volta tivessem que enfrentar uma outra tempestade, dessa vez, né, pastor Marivaldo, eu tenho certeza, esses cabras iam ter ousadia. Eles iam repreender a tempestade dessa vez, senão o negócio ia ficar feio para o lado deles. Eu creio. Então, a pergunta é, e nós? Qual tem sido a postura que nós temos tomado diante das lutas? Muitos, em muitos momentos, se acovardam. Muitos, em muitos momentos, ficam tímidos. A palavra de Deus diz que Deus chegou para Josué e falou, ser forte e corajoso. Para Gideão, Deus falou, vai nessa força, homem valente. Esté chegou ao ponto de dizer assim, mandou um recado para Mordecai, tio dela, e falou assim, olha, fala para o povo orar e jejuar 3 dias, não vai comer e nem vai beber nada por mim, porque eu e as minhas moças aqui estamos em jejum e eu vou para a presença de Deus, eu vou para a presença do rei, e se perecer, pereci, mas eu não vou deixar de fazer o que precisa ser feito com ousadia e com fé. Nós só vamos alcançar a outra margem se nós tivermos uma postura de homens e mulheres de Deus verdadeiramente. De Deus não se zomba, não adianta ficar enganando. É igual a pastora Rose ministrou, ele vê o que você esconde. É igual o pastor Márcio também ministrou, não se engane. Então, em nome de Jesus, nós precisamos crer no sobrenatural de Deus, mas também precisamos ter uma postura de acordo com o que Cristo espera de nós no momento da tempestade. Em quinto e último lugar, declare assim comigo, para eu alcançar a outra margem, eu preciso envolver outras vidas no meu propósito. Como assim, pastor? Para eu alcançar a outra margem, preciso envolver outras vidas nesse propósito. Você percebeu no texto que quando Jesus, ele está ali no barco, ele já está sentado, aí todo mundo, vamos nesse barco mesmo, o senhor nem precisa levantar. Aí eles vão e partem. E aí está ele e os discípulos, mas também tem outros barcos. Então tinha mais pessoas que também enfrentaram a mesma tempestade. Exatamente. E que também tinham que passar para outra margem. É interessante, porque no capítulo 5, não precisa abrir não, no capítulo 5 nós vamos ver o que Jesus queria alcançar lá na outra margem. A Bíblia relata que o maior propósito que Cristo tinha em chegar do outro lado daquela margem, alcançar a outra margem, era transformar a vida de um homem, era transformar
a vida do gadareno, a vida de um homem endemoniado. Então Jesus não vai sozinho. Ele vai com os discípulos, vai com outras pessoas que vão em outros barcos, e vai porque ele tem um propósito de transformar uma vida. Declare comigo, propósito. Aleluia. Quando nós envolvemos outras vidas no propósito, nós conseguimos entender muito o porquê que Cristo vai ali só para transformar a vida do gadareno. Esse homem, a Bíblia relata a condição desse homem era terrível. E quando a Bíblia relata condições humanas, de situações humanas, é porque precisa ser enfatizado, é porque é algo importante a ser considerado. Aquele homem, ele tinha uma legião de demônios. Isso significa que só nele havia mais de 6.000 demônios, porque era uma legião romana de soldados. Aquele homem vivia nos sepulcros, nos cemitérios. Em Gadara tinha um grande cemitério. Aquele homem ficava nu. Essa era a condição que Satanás fazia de prisão. Ele se feria, se cortava, se machucava. Ele quebrava qualquer corrente que amarrassem ou prendesse ele. As prisões não detinham o gadareno. Mas quando Jesus chega em Gadara, aquele endemoniado, ele vem na direção de Cristo. A Bíblia diz que aquele homem, quando ele olha para Jesus, ele se prostra e adora Jesus. E aí Jesus Cristo expulsa os demônios e liberta aquela vida. Mas à frente vai dizer que aquele homem vai ficar são, vestido. Ele vai ficar ali em perfeito estado de consciência. Na EBD nós estávamos ministrando hoje a última aula sobre alma, sobre né, e na parte da vontade, da volição, né? Olha que interessante. Então, em perfeito estado de consciência, aquele homem está liberto agora. Aí aquele homem então, ele faz um pedido para Jesus. Já no final, na hora que Jesus já está voltando com os discípulos. Aí ele chega para Jesus e fala: mestre, deixe-me te seguir. Aquele homem queria ser quem? Ele queria ser um discípulo, com certeza seria dos grandes, hein? Aí ele queria ser discípulo de Cristo, mas o que acontece? Jesus Cristo diz assim para ele: não. E é interessante porque quando Jesus chegou naquela outra margem, o propósito de Cristo para a vida daquele homem era tremendo. E aí, quando Jesus chega a cura, chega a libertação, chega a salvação. E inclusive, não só para a vida daquele homem. Por quê? Porque quando aquele homem liberto pede para Jesus na hora que Cristo está voltando: deixa eu te seguir, mestre. Jesus fala: não, porque eu tenho um propósito para você, gadareno. E o propósito que eu tenho para você é esse aqui. Vai para a tua casa, vai para a tua família, conta os grandes feitos que o Senhor te fez, e vai para toda a cidade, e vai para todas as circunvizinhanças aqui de Gadara, e conta quão grande o Senhor é, e quão grande foi o milagre que Ele aprovou, que Ele fez na tua vida. Aquele homem foi o primeiro grande missionário enviado por Cristo para aquela região ali da Jordânia. Você tem noção do estrago que ele fez em Decápolis? A Bíblia vai dizer no capítulo 5 de Marcos que aquele homem, ele abalou toda aquela região de Decápolis, aquelas 10 cidades, aquela região metropolitana. Isso tudo aconteceu porque Jesus colocou na intenção dele, no propósito dele de alcançar a outra margem, ele colocou outras vidas, ele envolveu. Ele tinha um propósito de salvar o gadareno, mas também tinha o propósito de trazer salvação na vida da família do gadareno.
mas também tinha o propósito de trazer salvação em toda aquela região. Quando você coloca outras vidas no seu propósito, também vai chegar salvação, cura, libertação, milagres, prodígios do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque se os outros estão recebendo daquilo que você está semeando na vida deles, aquilo que o homem semeia, ele colhe, e Deus é fiel, e a bênção de Deus vem sobre a tua família, sobre a tua casa também. Então, se eu quero chegar em um outro patamar, quando eu chegar, inevitavelmente, outras vidas vão ser abençoadas. Aí eu te digo, querido, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, e não canso de dizer, eu louvo a Deus pelo Connect. Não me esqueço quando o pastor veio falar comigo. Meu Deus. Querido, o Connect é tremendo. No Connect você cresce, você é abençoado, você cresce na fé. Você é discipulado, você se sente, ali abençoado. Declare, eu me sinto. Você que está no Connect, é claro, Eu me sinto abençoado no Connect. Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Cada palavra que é ministrada, depois vai lá para o Connect para ser ministrada e ser desenvolvida, E glória a Deus por isso. Alcance a outra margem. Põe a mão no teu coração e declare comigo. Eu preciso alcançar a outra margem para viver os propósitos do Senhor. Irmão, o ano não acabou. E um outro ano está chegando. Você vai continuar alcançando a outra margem. Então, diante dessa palavra, a pergunta agora nós vamos para o final. Em que fase você está? Nesse caminho de alcançar a outra margem, esse mar que você tem que atravessar, em que fase que você está? Eu quero te convidar a ficar de pé agora nesse momento. Aleluia. E agora, querido, é o momento em que o Espírito Santo vai tocar no teu coração. Em nome de Jesus, abra agora o teu coração, querido, para que o Senhor toque profundamente com o poder da sua palavra. Em nome de Jesus, feche os teus olhos nesse momento. Pensa assim agora, você está nessa margem aqui, mas o Senhor, Ele quer tirar você dessa margem e te levar a outra margem. Em que momento da sua vida você está agora? Em que momento você está passando nesse caminho, nesse mar? Talvez você esteja na fase da tempestade, talvez você esteja aí na fase da adversidade, com muita oposição. Querido, nesta noite nós vamos orar em nome de Jesus. O Senhor tem poder para fazer calar esse mar. Essa tempestade, ela pode terminar se o Senhor liberar uma ordem em nome de Jesus. O Senhor, Ele pode dizer nesta noite para a tua vida: aquieta-te vento, cala-te mar, em nome de Jesus. Nós cremos num Deus poderoso, em nome de Jesus. Em que momento dessa travessia nós estamos? Oh meu Deus, em nome de Jesus. Querido, entenda que Jesus, Ele está na direção e no controle. Talvez você entrou aqui nesta noite e aí você, entrou com teu coração preocupado, com teu coração pesado, assim, com uma preocupação muito grande, de achar que a situação saiu do controle. Mas, querido, em nome de Jesus, nessa noite nós vamos orar. Em nome de Jesus, o controle está nas mãos de Cristo. Ele está na popa, Ele tem o leme da tua vida. Ele tem a direção, em nome de Jesus, para os teus caminhos. Aleluia, erga as tuas mãos nesse momento, aleluia. Oh Jesus, talvez você seja,
uma pessoa que muitas vezes está aí por causa de algo que aconteceu nesses dias, e você está questionando Deus, e você está parecendo os discípulos ali questionando Jesus, e você pode estar pensando assim: poxa vida, Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Talvez você esteja assim, mas querido, em nome de Jesus, Ele ainda está no controle. Para de falar isso, pare de murmurar, e agora, em nome de Jesus, creia, dê lugar para a fé no teu coração, em nome de Jesus. O Senhor me mostra aqui que há pessoas que precisam redefinir os seus propósitos. Você precisa redefinir os seus propósitos, mas não segundo o que você deseja, mas segundo os propósitos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Tome posse na tua vida, em nome de Jesus. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O Senhor endireita os caminhos tortuosos, aleluia. Quantas vezes eu ouvi o pastor Antônio Carlos falar esse versículo, e quantas vezes eu tive que reconhecer o poder de Deus na minha vida para endireitar os meus caminhos, aleluia. Talvez existem vidas aqui nesta noite que se sentem, sabe, como que numa inércia, não consegue sair desse lugar e ir para outro. Eu quero dizer, não consegue sair desta margem e ir para outra, porque parece que tem algo que segura. Isso é espiritual, meu irmão, em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai liberar a tua vida, Ele vai soltar os grilhões em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Oh meu Deus, pessoas que precisam de um rumo, de um norte, de um propósito para as suas vidas. Lembra o que eu disse no começo? O nosso Deus é um Deus de propósitos. Ele dá sentido para a tua vida. Então, em nome de Jesus, você agora que se identifica com essa palavra, eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui na frente, porque nós vamos orar e vamos clamar em nome de Jesus, e o Senhor vai nos fazer viver. Ele vai tirar você dessa margem para te levar para outra margem, no nome do Senhor Jesus. Saia do teu lugar e vem aqui, aleluia, vem aqui agora, porque nós vamos começar a orar. Eu já vou pedir para os pastores já estarem acompanhando aqui as vidas. Querida, em nome de Jesus, chega dessa inércia, não permita. A tua família está sendo afetada por causa dessa inércia, em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai quebrar julgos aqui, nós cremos. Você que precisa redefinir os propósitos, vem aqui agora, nós vamos orar. Os pastores vão estar orando. O Senhor, Ele vai colocar na tua vida a redefinição. Vem, meu irmão, pode vir, em nome de Jesus. Ele vai redefinir, porque a unção de Deus está aqui nesse lugar. Oh, podem orar os pastores, em nome de Jesus. Vai orando. Oh, vai recebendo agora no teu espírito, aleluia. Oh, meu Deus, tem pessoas que ficam, sabe, batendo a cabeça. As coisas não dão certo. Vai para um lado, não dá certo, vai para o outro, não vai dar certo. Isso é jugo que precisa ser quebrado, para que realmente você consiga atravessar esse mar e chegar aonde a margem que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, pode sair do teu lugar. Nós vamos orar por você, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, você que precisa viver algo sobrenatural de Deus, seja em qualquer área da tua vida, algo que é sobrenatural, só a ação sobrenatural de Deus, saia do teu lugar e vem aqui, nós vamos orar. E quando você chegar aqui, você fala qual é o sobrenatural de Deus que você precisa, e nós vamos estar orando por você, aleluia, aleluia, para que você viva o sobrenatural de Deus. Aleluia, vem aqui, minha irmã, aleluia, aleluia, aleluia. Algum pastor ou missionário para estar orando aqui por essa irmã? Ela precisa viver o sobrenatural de Deus. Aqui, missionária, por favor. Aleluia. Tem outra irmã ali também, ali atrás. Em nome de Jesus, aleluia. Pessoas que precisam alcançar a outra margem.
Passemos a outra margem. Passemos a outra margem. O Senhor quer te levar para esse outro patamar. Em nome de Jesus, creia, creia. Você que está no meio de uma tempestade, você que está atravessando uma grande tempestade, em nome de Jesus, pode vir, pode vir. Vem aqui que nós vamos orar pela tua vida. Nós cremos que o Senhor tem poder para fazer calar este mar, em nome de Jesus, aleluia. Pai, nós começamos agora a declarar em nome de Jesus sobre esta vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cessa a tempestade, nós te ordenamos agora. Cala-te, mar, nós te ordenamos agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, o Senhor está agindo. Igreja, erga sua mão na direção aqui desses irmãos. Aleluia. Comece a clamar por estas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Deus está redefinindo propósitos. Aleluia. Aleluia. Deus está dando sentido, objetivos, aleluia, propósitos na sua vida. Chegou agora o tempo, acabou esse negócio de ficar dando cabeçada de um lado para o outro e nada dá certo. Em nome de Jesus, você vai alcançar outra margem. O Senhor está hoje quebrando julgos, nós cremos em nome de Jesus. Fora toda timidez, toda incredulidade, falta de fé. Aquilo que impede, não impede mais. É arrancado do teu coração, em nome de Jesus. Oh, essa é a ação do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.